Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 6h43, voltamos com o primeiro jornal nesta manhã de sexta-feira, dia 9 de janeiro. A primeira participação do ano aqui no primeiro jornal do prefeito Fábio Leite. Bom dia, prefeito, como vai? Bom dia, Márcio. Bom dia, Lorival. Bom dia, Ellen. Bom dia, amigos da Rádio Prever, cidadãos de Botucatu. Um prazerzão estar aqui com vocês. Prefeito, começando o ano, qual que é o principal destaque da prefeitura de Botucatu, do prefeito Fábio Leite, para esse início do ano? É aquela obra que eu preciso concluir, que eu preciso iniciar? Qual é o principal objetivo para começar o ano, prefeito? Márcio, a gente, no final do ano passado, e já nos primeiros dias desse ano, inclusive ali nos dias de Natal e Ano Novo, nós fizemos toda a programação, né, de cada uma das secretarias para esse ano de 2026. Então, cada secretário, cada grupo, né, de funcionários da prefeitura tem aí seus objetivos, seus projetos, suas metas para esse ano. Mas eu acho que o grande destaque, falando inclusive dessa primeira semana, né, para a gente repercutir essa primeira semana, são dois temas muito importantes. O primeiro, na última segunda-feira, a assinatura, né, que nós fizemos e temos feito isso todos os anos, desde a última vez que fui secretário da prefeitura, junto com o ex-prefeito Pardini. Nos primeiros dias, na primeira segunda-feira útil de cada ano, a gente assina os convênios com as entidades do terceiro setor para que essas instituições continuem prestando os serviços que fazem com as crianças, com os idosos, no esporte, etc. Esse ano não foi diferente. A grande novidade desse ano, na assinatura de último dia 5 às 14 horas lá no Teatro Municipal, foi o aumento desse relacionamento com as entidades. Então, os convênios em termos de valor estão quase que 30% maiores, e isso mostra não só a importância do terceiro setor para a Prefeitura Municipal de Botucatu, para a nossa cidade, mas também o carinho e a forma respeitosa que a Prefeitura se relaciona com essas instituições pelo excelente serviço que presta. E o segundo ponto, também muito importante a ser destacado nessa semana, são aquelas obras de drenagem, em grande parte relacionadas aos recursos do PAC, que eu obtive no final do ano passado junto ao governo federal. Nós distribuímos essas obras em 7 pacotes de licitação, né, pacotes técnicos. Nós temos, pelo prazo formal, junto ao governo federal e junto à Caixa Econômica Federal, até 31 de maio, para entregar essa documentação, esses pacotes técnicos, mas nessa semana, hoje, nós já fazemos a entrega de 3 desses pacotes. Isso significa dizer que a gente está antecipando todos os prazos, vamos dizer, burocráticos, acho que essa é a palavra correta, para colocar essas obras em funcionamento o mais rápido possível. E a nossa ideia é que ainda no primeiro semestre, esses 7 grandes pacotes de licitação estejam licitados, estejam formalizados e as obras já tenham se iniciado, Márcio. O prefeito, e também uma outra grande notícia para a cidade, começando o ano já, vai ser daqui a 9 dias a vacinação contra a dengue aqui em Botucatu. Botucatu, ao lado de mais 2 cidades, parece, de 3 cidades no Brasil, no estado de São Paulo, aliás, fazendo essa vacinação. Que é um dado bastante interessante, bastante importante, que teve a presença aqui em Botucatu, dias atrás, do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, né, prefeito? Botucatu tem a honra, né, Márcio, mais uma vez, de ter essa oportunidade, né? Isso aconteceu na época da Covid e agora, mais uma vez, a nossa cidade é eleita para trazer essa antecipação para a nossa população. Na realidade, nessa vacinação do dia 18, só 2 locais do Brasil, Maranguape e Botucatu, nesse dia 18, nesse grande dia de vacinação contra a dengue. E eu tenho aproveitado essa oportunidade para deixar claro o seguinte: algumas pessoas na internet distorceram o que vai acontecer no dia 18. Não é um teste de vacina. Essa vacina contra a dengue já é uma vacina testada há muitos anos pelo Instituto do Butantan, já é uma vacina segura, já é uma vacina autorizada a ser aplicada. O que acontece em Botucatu e Maranguape no dia 18 é uma vacinação em massa, uma grande quantidade de pessoas sendo vacinadas no mesmo dia, ao mesmo tempo, e é aí que entra o estudo. É para saber o quanto que uma vacina segura como essa, quando aplicada de uma vez só na população, o que acontece com o entorno, o que acontece com a cidade e com a região. Isso é o que a gente vai ter aqui no dia 18. Então é muito importante
que o nosso povo, a nossa população, nós estamos falando de uma faixa etária definida pelo Ministério para essa vacinação de 15 a 59 anos, que compareça em massa, porque existem indicações clínicas, Márcio, de que quando você num determinado local, numa determinada cidade, tem um grande número de pessoas vacinadas, existem estudos que indicam que a doença pode inclusive ser erradicada. Então é isso que a gente tem a oportunidade e a honra de ter a nossa população protegida de uma doença perigosa. Falo de carteirinha porque contraí a dengue no ano de 2024. É uma doença silenciosa, é uma doença dificílima, é uma doença perigosa que pode inclusive matar. No meu caso, ela foi infinitamente pior que os sintomas que eu tive de Covid, judia demais do corpo da gente. Então, uma oportunidade que a gente tem de proteger a nossa cidade, Márcio. Sem dúvida alguma. Prefeito, bom dia, querido. Tá me ouvindo? Lori, bom dia. Tô te ouvindo bem, prazerzão falar contigo, Lori. Eu tô te ouvindo aqui e eu percebo que todo mundo te cobra grandes coisas. População, a Câmara, acho que até dentro da sua casa. Não, você tem que fazer alguma coisa grandiosa, né? Mas eu te digo, querido, não despreze as pequenas ações. É nela que a vida se torna grande. A excelência não é um ato isolado, mas é aquele hábito silencioso de fazer bem as pequenas coisas. E eu estou dizendo isso por quê? Tem coisas tão pequenas que podem ser feitas nessa cidade e que podem transformar Botucatu. E uma coisa que tem me chamado a atenção aqui de todos nós, e aqui a nossa bancada tem essa veia naturista mesmo aqui, né? Gosta muito da natureza, é a questão do turismo. A semana mesmo teve aqui um menino, qual é o nome do menino dos passarinhos lá, Márcio? O Victor Antonelli. Victor Antonelli, é um grande especialista aqui, estudioso dos pássaros da nossa região. Botucatu tem mais de 400 espécies, enfim. E conversando com ele, eu perguntei que tipo de árvore poderia atrair pássaro. Ele falou que tem algumas que atraem e tem outras árvores que são até perigosas, algumas estão até sendo plantadas em Botucatu porque elas são árvores dominantes, que elas nascem e as suas raízes destroem tudo que está à sua volta. E ele falou da possibilidade da gente aqui no nosso como chama lá do Rio lá, o espaço linear lá, o corredor, Parque Linear, de que ali fosse plantado alguns tipos de árvores, conversando com esse pessoal, que pudesse atrair mais pássaros, porque mais pessoas pudessem vir visitar, fotografar e tudo mais. Eu digo isso porque me agrada muito você ter conquistado, Botucatu ter conquistado o status de estância turística, mas eu ainda acho que falta aqueles pequenos atos para que Botucatu realmente possa encher o peito e pôr para fora. Nós somos uma estância, quer dizer, a questão das cachoeiras, a questão dos guias turísticos, a questão de ter um núcleo conhecido de um ponto que as pessoas possam chegar, funcionando nos dias de feriados, né? Sábado, domingo, todos os feriados, para informar. Olha, eu chego aqui, tem aqui, olha, os guias cadastrados, treinados, preparados, tem isso para você visitar. Quer dizer, esse pequeno gesto, esses pequenos projetos, prefeito, eu acho que vai fazer muito mais diferença, se não no nosso dia a dia hoje, mas dos nossos filhos, netos, que é isso que a gente trabalha e pensa no futuro. Então, faça assim essas grandes obras que elas são necessárias, pega aqueles 70 milhões, já deve estar aí no caixa, se não está, tem que buscar, faça tudo isso que é grandioso, mas não esqueça os pequenos gestos, quer dizer, só plantar uma árvore ali no lava-pés para trazer um pouco mais de passarinho, tá? Claro, Lourdes, você com a sua experiência e principalmente sabedoria sempre faz colocações muito pertinentes, você até está coberto de razão. Para você ter uma ideia, nesse planejamento que comentei na primeira pergunta do Márcio entre os secretários, e lógico que a gente não tem tempo de repercutir tudo isso numa entrevista curta, mas nós estamos falando só para o ano de 2026 de mais de 300 ações, e isso não é força de expressão, ela está planilhada uma a uma, com data, com responsável, acontecendo na nossa cidade, nas mais diversas secretarias, nas mais diversas equipes que a gente tem. E lógico que quando você tem um planejamento como esse, você tem ações gigantescas, como o PAC, que eu acabei de comentar ao Márcio, mas também você tem ações pontuais nessa linha que você está comentando, está sugerindo, então você está coberto de razão. Importante a gente lembrar que o fato de Botucatu ter atingido esse patamar de distância turística não significa que a gente é uma cidade resolvida. Muito pelo contrário. Essa premiação, essa honraria, né, que a gente teve, essa denominação de distância turística,
ela leva em conta, lógico, os atributos já desenvolvidos na cidade, mas também o potencial que se tem a desenvolver, as estruturas que podem ser criadas para a atração do turismo. Então, quando você fala de investimentos, não só os extraordinários, os grandes, mas os pequenos, mais uma vez você está coberto de razão, e esse é o planejamento que se tem para o turismo de Botucatu. Para você ter uma ideia, uma das grandes vantagens que a gente tem em se tornar estância é que a gente passa a fazer jus, passa a ter direito a uma verba do governo do estado que é 10 vezes maior do que a gente ganhava até o ano passado. Então eu tenho trazido esse número, né? Botucatu até o ano passado, antes de ser estância, recebia do governo do estado algo entre 650 mil reais para investimentos em turismo. E agora, com essa mudança de patamar, com essa mudança de nomenclatura, passa a receber 6 milhões e 700 mil reais. E mais uma vez, você está coberto em razão de dizer, certíssimo em dizer de que a gente tem que cuidar desde o pequenininho, desde a visitação de aves, que já é um cacoete que a cidade vem ganhando. Prova disso que recentemente um dos últimos projetos que a gente colocou na Câmara foi institucionalizando, formalizando o nosso observatório de aves. Então essas são ações que a gente vem desenvolvendo no turismo, pequenas, mas também existem ações grandes, como eu também anunciei a vocês, logo no dia seguinte que o Márcio repercutiu a questão da estância, e eu assumi nos microfones da Prever FM o compromisso de que esse primeiro lote, esse primeiro 6 milhões e 700 que vem, vão integralmente para a recuperação do nosso véu da noiva. Porque então a gente vai ter mais um atrativo turístico, mais uma recuperação para nossa cidade. Então nessa linha você está coberto de razão mais uma vez. É assim que a gente precisa caminhar, não só no turismo, que foi o exemplo que você deu, mas em todas as ações, todas as secretarias do município. Porque o importante, prefeito, não é o quanto se gasta, mas o como se gasta. Eu chegando na rádio e hoje, eu vi um gesto, um pequeno gesto, que me chamou muita atenção. E me arrependo de não ter voltado e ir lá cumprimentar a pessoa. Eu vi um cidadão subindo aqui a Major Mateus e ele viu um papel de sorvete na calçada, que não era dele. Ele se abaixou, pegou aquele papel de sorvete e jogou num cestinho de lixo. Eu fiquei olhando aquilo, um cara simples, estava subindo aqui, não era nem 6 horas da manhã, ele não precisava, vamos dizer, entre aspas, fazer aquilo, não era dele o papel. E é isso que eu falo, esses pequenos gestos. Imagina se cada um de nós 150 e poucos mil botucatuenses, hoje, gente, olha, vamos fazer esse desafio, não, esse convite para todo mundo. Faça uma coisa hoje, fora do seu normal, um pequeno gesto. Pega esse papel de sorvete e joga na cestinha. O papel não é meu, mas pega lá, tá? É nosso, é a nossa cidade. É aqui que eu vivo, aqui que você vive, aqui que meu filho, meus netos vivem, aqui que o prefeito está. Aqui que estamos todos nós. Então esse planeta, que é o único que nós temos para viver, é nosso. Então se cada botucatuense hoje fizer um pequeno gesto de pegar um papel de sorvete ou de fizer alguma coisa assim, que não está planejado fazer, você pensou que diferença que essa cidade vai ter no final do dia hoje, prefeito? Não tem a menor dúvida, Lori. A nossa cidade, eu não sei nem a palavra, né, que eu uso. A palavra no meu vocabulário simples, maravilhosa, acho que é pequena para descrever o que é Botucatu, né? O que são essas pessoas que você hoje presenciou, a imensa maioria do nosso povo, mas a imensa maioria realmente são pessoas solidárias, são pessoas do bem, são pessoas que querem o bem da nossa cidade. E esse ambiente, essa energia, né? Essa atmosfera, ela é extraordinária, né? Botucatu só me surpreende a cada dia. Você está dando aí o relato de uma ação que presenciou e eu vejo isso a cada dia, numa visita que a gente faz e uma palavra que a gente ouve, nas ações do nosso povo. Realmente uma cidade extraordinária que tem muito, muito, muito ainda para crescer, para se desenvolver, mas eu tenho certeza que a gente está no caminho certo. Agora que eu sair daqui, eu vou procurar um papel de sorvete aí para poder também fazer o meu, tá? Vamos lá, agora com a pergunta de ouvinte, né, Ellen? Na verdade, o Claucir, ele pediu para manifestar e gostaria de manifestar uma preocupação sobre as ruas do Santa Maria e do Jardim do Bosque 1 e 2. Ele diz que desde as obras realizadas pela concessionária na rodovia, na entrada do bairro Santa Maria, uma das mãos da via em frente à escola e à creche foi interditada e a rua que antes era de mão dupla passou a funcionar apenas em um sentido. Com isso, os moradores do Jardim do Bosque 1 e 2 passaram a ser obrigados a entrar no Santa Maria para acessar os seus bairros. O problema é que a região não foi projetada para receber alto volume de veículos, tem ruas estreitas, pouca sinalização e grande circulação de crianças.
e a situação ainda piora com carros estacionados dos dois lados. E ele diz que só quem é morador da região sabe o transtorno que tem causado no dia a dia ali na região, prefeito. Como que é o nome dele? Perdão, Éder? Claucir. Claucir, ótimo dia para o senhor, que a sua família seja abençoada nesse ano de 2026. Eu vou pedir para a equipe da Semutran fazer uma visita no local para ver se existe algum tipo de intervenção que possa ser feita. Para ter uma ideia, a pergunta do nosso ouvinte ela é muito pertinente. Ontem, a última reunião que eu tive no gabinete foi com a nossa equipe de engenharia e a nossa equipe da Semutran, nossa equipe de trânsito, para tratar essas questões do crescimento, né, da cidade no sentido do tráfego e do trânsito urbano. Para vocês terem uma ideia, quando nós, em 2017, assumimos, eu era secretário do prefeito Pardini, nós tínhamos em Botucatu algo em torno de 90 mil veículos. E no final do mandato, nos últimos 8 anos, a gente passou esse número a ser de 120 mil veículos. O Botucatu, então, tanto do ponto de vista populacional quanto do vista de trânsito, né, de veículos, tem crescido. E essas inserções ou essas modificações que o nosso ouvinte colocou em determinado bairro, elas são necessárias agora na cidade toda. Ontem, por exemplo, a gente discutia a questão de carga e descarga na Dante Delmanto. Pode parecer um trecho sem problemas, entre aspas, né, para as pessoas que ali não residem e passam, mas a gente tem uma questão importante ali, porque foi uma área desenvolvida comercialmente e a gente tem o desafio agora de acomodar a questão de carga e descarga. Então essa é a realidade que a gente vive no trânsito de Botucatu. E voltando à colocação, à sugestão do Lori, né, no bloco, na pergunta anterior, nós temos situações que simplesmente é a pintura de uma faixa, a colocação de uma placa, mas também situações que demandam aí obras estruturais gigantescas, né? Então a nossa equipe de trânsito tem feito esse acompanhamento, nós temos contratado nesse momento a ANTP, que é a Agência Nacional de Transportes Públicos, está desenvolvendo um projeto em Botucatu e finda ali mais ou menos próximo a março e abril, de revisão de todo o nosso sistema de transporte coletivo, para a gente tentar melhorar e ampliar esse sistema, fazendo com que as pessoas incentivando as pessoas a deixarem seus veículos e usarem o transporte público municipal. Então é nessa linha que a gente caminha, mas especificamente na pergunta do nosso ouvinte, pode ficar descansado, eu vou pedir para a nossa equipe da Semutran dar um pulo até o local e ver que tipo de intervenção a gente consegue fazer para atenuar um pouquinho a situação. Bom, no finalzinho aqui, prefeito, a gente tem que destacar, estava até no nosso roteiro aqui do primeiro jornal, que Botucatu se destacando no fornecimento de ovos à CEAGESP. São notícias que de repente o público não tem essa informação e surpreende até a gente da imprensa, uma surpresa positiva de que Botucatu também está se destacando na produção de ovos brancos comercializados na CEAGESP. É mais uma grande notícia, não, prefeito? Márcio, tem uma questão importante, a gente algumas vezes trata, né, nas entrevistas que eu tenho com vocês aí no primeiro jornal da Prever FM, essa questão dos investimentos diversificados, né? Se você olhar e lembrar das entrevistas que a gente teve ao longo de 2025, você vai perceber de que uma série de investimentos em vários setores foram feitos. Então, quando a gente olha, por exemplo, para os setores de serviço e de comércio, além das ações estruturais de infraestrutura, uma série de cursos de formação para empreendedores, para funcionários, através de parcerias com o Senai, com o Senac, com o Sebrae, com o Ciesp, para desenvolver esses setores. Quando a gente vai para a indústria, muita coisa relacionada à infraestrutura, então nossos distritos industriais totalmente ocupados, porque a gente encerrou e distribuiu todas as áreas disponíveis, parque tecnológico a mesma coisa, apoio às grandes instituições de Botucatu para que ampliem as suas produções e também muita formação. E no agronegócio, né, na agricultura, na pecuária, na questão das aves, muita proximidade da prefeitura com os produtores. Prova disso que um dos programas que a gente criou ano passado foi o Porteiro Adentro, justamente para levar para o pequeno e médio produtor de Botucatu infraestrutura, né, para escoamento de produção, para melhora de produção. Então, quando a gente olha uma notícia como essa, especificamente da questão de ovos, mas a gente também é destaque na questão da produção de mel, também é destaque na questão da produção de laranja, também é destaque na produção de eucalipto, falando nessa área mais do agronegócio, isso só mostra que Botucatu está no caminho certo, não só das ações da prefeitura, mas também pela forma muito profissional, muito séria, muito dedicada
que os empresários e funcionários desses setores vêm desempenhando suas atividades na cidade. Então, são oportunidades, isso é muito importante do ponto de vista econômico. O Louri, que está aí, um grande empresário, sabe disso, porque daí você não coloca, usando a expressão que você colocou, todos os ovos na mesma cesta. Então você tem uma cidade que cresce de forma diversificada, e isso é muito importante em momentos de crise, porque você não fica tão refém de um determinado setor. Então é mais uma notícia importante que vocês trazem nessa prestação de serviço sensacional da Prever FM, mostrando que a cidade está no caminho certo, Márcio. Olha, prefeito, salvo engano meu, né? Só a família Moreto, que é uma família fantástica, gente do bem mesmo, Giovanni, o pai dele, gente dedicada, gente trabalhadora. Eles produzem por dia, Márcio, 300 mil ovos. Quer dizer, são 2 ovos para cada habitante de Botucatu. Quer dizer, Botucatu é tão grande, é maior que o Corinthians até, meu irmão. Ela tem um poder, assim, de produzir, de crescer, de ser, que muito botucatuense não conhece. Salvo engano, eu vou trazer ele aqui para uma entrevista. Salvo engano, a produção dele é de 300 mil ovos dia. Quer dizer, são 2 ovos para cada botucatuense. E tá aqui, do nosso lado, gente do bem, gente trabalhadora, né? Gente que produz, gera emprego, né, Pardinho? O Pardinho deve estar ouvindo a gente também, né? Fábio? Com certeza. Tá, com certeza. Ele acorda cedo, né? Ele deita à tarde e acorda cedo. É como você, como eu, como todos nós. Agora mesmo uma amiga mandou aqui, mas já tá aí, já tá aqui. Eu estou aqui. Isso, olha que maravilha, prefeito. Nós estamos aqui, cara. Esse é o nome de filme, né? Ainda estou aqui. Nós estamos aqui. Isso já é um presente de Deus muito grande, né? E vamos continuar, Botucatu vai continuar produzindo, vai continuar crescendo, vamos trabalhar, vamos pegar o papel do sorvete do chão. Desde a menor ato até um ato mais grandioso de produzir 300 mil ovos, sei lá, ou fazer tudo que você está fazendo por Botucatu, prefeito, tudo é importante. Não tem ato que não tenha importância nessa cidade, não tem pessoa que não seja importante, não tem ninguém que não seja necessário para que a gente possa ser feliz. Louri, queria aproveitar que você comentou a família Moreto, né? Eles são pessoas muito discretas, sim, mas são pessoas que contribuem voluntariamente e gratuitamente com a nossa cidade diariamente. A família Moreto tem, especialmente na região ali de Vitoriana, que é onde eles concentram boa parte da operação deles, projetos sensacionais que eles fazem com recursos próprios, oferecidos gratuitamente e integralmente para a nossa cidade. Eu sei que eles não querem que a gente comente esse tipo de coisa, mas realmente eles são exemplos, assim como esse cidadão que você deu o exemplo agora pela manhã da recolha do papel de sorvete. Essa família também cuida muito de Botucatu, cuida muito do nosso povo. Então eu quero deixar aqui em nome deles meu agradecimento não só à família, mas a todos esses botucatuenses que são a imensa maioria que amam e cuidam da nossa cidade. Eu chamo ele de os fazedores, pessoas que fazem. Não é aquela pessoa que só acordou, ela faz alguma coisa. Ou ela pega o papel de sorvete, ou ela produz 300 mil ovos, ou ela produz sei quantos ônibus a Caio produz, ou é o Márcio que acorda às 4 da manhã, a Ellen, para produzir esse programa tão gostoso. Todo mundo produz alguma coisa para alguém, faz a diferença para alguém. Isso é tão bom, não, prefeito? Bom demais, é assim que o mundo vai se desenvolver, Loura. A humanidade tem salvação, eu creio nisso. Claro que tem. Bom, prefeito, a gente gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação, lembrando aos ouvintes que vai ter mais prefeito hoje na Prever FM. Às 5 da tarde ele vai estar. Às 5? Às 5 da tarde ele vai estar no Acontece no Ar. Quem? Ao lado do Júnior Quinteiro, o prefeito Fábio Leite vai estar aqui ao vivo. Vai estar participando então. Prefeito, mais uma vez agradecemos. Uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Até a semana que vem, prefeito. Igualmente, Márcio, a você, a Ellen, Louri, aos nossos ouvintes da Prever, ao nosso povo de Botucatu, tenham todos uma excelente sexta-feira e um abençoado final de semana. Fiquem todos com Deus, um abraço grande. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.